Mas realmente eu comecei a falar agora, né? Se alguém não se apresentou porque está com câmera fechada, abra a câmera e se apresente, porque nós temos aqui poucas pessoas e nós temos na sala 16. Se alguém faltou se apresentar, se quiser se apresentar, Eu não? ainda não me apresentei. Luciana, faltou, é. É, Desculpa, Lu. imagina, estava esperando mesmo, para não dar a gente fica passando por cima dos outros na internet, né? Não tem jeito. É, Né? Então, eu sou Luciana, sou psicóloga, eu estou em São Paulo e eu não trabalho ainda com arte, mas pretendo fazer a formação em arte terapia no ano que vem. E, por enquanto, eu só pinto e bordo em casa mesmo. Né? Eu gosto literalmente de fazer pintura em aquarela no bordado. que bárbaro. Pintura em aquarela no bordado. Essa é demais, hein? Gostei. Muito bom, muito bom. Então, eu queria deixar claro que esse curso, ele deveria estar dentro de um curso de arte terapia, né? Como também deveria estar dentro de outros cursos de saúde. Porque na psicologia, por exemplo, as pessoas estudam neuropsicologia mais do que outras áreas, mas não estudam a arte dentro do curso de psicologia, que deveriam, porque o próprio Jung, né, foi maravilhoso. Os maiores insights que ele teve foi dos próprios trabalhos artísticos que ele fazia, ele se autoconhecia a partir da arte, de todos os fenômenos psíquicos que ele vivia e tal. Então, assim, eu acho que é uma carência. Esse curso ele vem como um complemento. Mas as pessoas que não fizeram arte terapia ou nem pretendem fazer, podem fazer. Se forem fazer depois, já vão estar mais preparadas nessa parte orgânica, porque no curso você vai ter várias teorias psicológicas, linhas de atuação, práticas, modelos de atuação do arte terapeuta, tá? Então, e eu dou uma aula no Freedom de 6 horas para falar tudo isso que eu dou em 15 sábados, né? É uma carga horária grande, e mesmo assim não cabe tudo, as pessoas também precisam estudar e tal. Realmente, peitar um curso de 1 ano e 3 meses não é uma decisão fácil, porque é um compromisso que precisa ser sério. Mesmo ele não sendo um curso de especialização, ele é um curso importante, que vai dar fundamentos para vocês. Eu só pude trabalhar bem com a arte nas minhas práticas mesmo, quando eu fui estudar eu fazendo arte e eu entendia os meus próprios processos. Eu já tinha o estudo da neuropsicologia. Eu estudei terapia ocupacional na USP há 43 anos atrás, e logo os primeiros trabalhos foram ligados à neurologia. E aí eu estudei o cérebro, estudei as funções, sinapses, células, um monte de coisas básicas da neurologia geral. Daí eu não me sentia. O que aconteceu foi que eu atendia pessoas com AVC, com trauma craniano, e que tinham quadros motores de paralisia, né, de aquela mão em garra, e os métodos que trabalham a parte motora funcional serviam para alguns, mas para outros não. E às vezes os casos eram mais leves, e para esses não serviam. E aí eu falava, por quê? Tem algo a mais. Naquela época, a neuropsicologia no Brasil ela estava começando a se expandir. Nossa, a neuropsicologia no Brasil ela é recente. Ela tá em outros países, Estados Unidos e Inglaterra, muito, muito para trás, né? E aqui chegou, demorou para chegar. Mesmo a reabilitação neuropsicológica também é muito recente, mais recente ainda. Então, aí eu fui.
desvencilhar esse cérebro, eu queria entender um pouco mais, aí que eu entrei na Unifesp, né? Como fiz um estágio, fui estudando, depois fui para o Hospital das Clínicas, para a USP, e estudei bastante lá, muitos anos também, e sempre participei de cursos, e aí eu fui para a Inglaterra estudar a reabilitação neuropsicológica num centro modelo. Foi aí que minha vida deu uma mudada e eu me senti mais capacitada para trabalhar, entendendo o que a mente possibilitava de ações para essa pessoa, né? Por que ela não conseguia certas coisas, tendo condições motoras, né? E daí eu fui. E nesse tempo todo eu estudei muito neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica, e comecei meus primeiros cursos para terapeutas ocupacionais. E depois, ao mesmo tempo, eu sempre fui artista. Então, desde criança, eu pintava a parede, eu pintava tudo que vocês possam imaginar. Tenho duas coisas que eu atuo, que são minha essência desde criança, né? A parte da biologia, e aí a biologia se estende ao conhecimento do cérebro, da biologia humana, mas também dos seres vivos em geral. Eu sou apaixonada por botânica e eu fui estudar, antes da terapia ocupacional, eu fui estudar biologia na USP. Então, também eu sou apaixonada pela natureza. E isso eu deixei lá guardadinho. Eu tinha vários jardins, sempre plantei, sempre estudei as espécies. Eu tinha até um hospital de plantas, gente, atrás da minha casa. E as pessoas traziam as plantas, eu cuidava, daí agora pode vir buscar, agora só que você tem que fazer assim, assim, assim. E eu tinha 15 anos. Era assim, era uma paixão essa parte, mas é, por uma situação de vida, né, da morte da minha mãe, quando eu tinha 15 anos, minha mãe queria muito ser médica e ela falava para mim: por que que você não faz medicina? Ah, então se você gosta de bicho, faz veterinária, mas aí eu não entendia a morte, né? Foi assim um processo muito difícil para mim. Eu era muito menina, né? E eu quis entender as situações de envelhecimento, de morte, de passagem. O que que é isso? Então, houve um chamado que me puxou para a área da saúde, sabe? Desse campo mais da psicologia, mas eu escolhi terapia ocupacional por conta da arte, porque os terapeutas ocupacionais usam atividades em geral e também usam muita arte. Então, eu achei que seria interessante, né? Fazer essa confluência. E aí, enquanto eu estudava neuropsicologia, eu estudei muito arte também. Aí eu continuei meus estudos em arte, e eu estudei muito o espaço, eu fazia estudos de composição, estudos de criação. Composição é puramente espaço, né? E aí eu entendi a percepção espacial, as funções visoconstrutivas, porque eu tinha estudado na neuropsicologia essas atividades. Então, como terapeuta ocupacional, eu fazia análise de atividade, entendia o que se passava comigo mesma. Eu era a cobaia de mim mesma. Depois eu tive um filho com 45 anos e ele foi minha cobaia, coitadinho. Onde eu estudei o desenvolvimento cognitivo pra caramba com o meu filho. Foi fantástico, né? Foi fantástico. Então, assim, nesses processos de vida, eu senti um chamado em mim mesma de fazer essa confluência, porque eu pesquisava em mim, então eu fui descobrindo coisas, e aí eu fui encontrando teorias, pessoas, pesquisadores que faziam o mesmo estudo que eu, sabe? E a neuropsicologia da arte no exterior, ela é muito desenvolvida, aqui no Brasil não. Ninguém fala sobre esse termo, é raro. O que tem é um serviço do Norberto Cairasco, da Universidade da USP de Ribeirão Preto, que ele tem uma disciplina, ele é um neurobiólogo, e eles fazem pesquisas diversas da confluência da arte com o cérebro.
Então, ele criou um termo neuroarte, e que eu também uso muito, eu acho ótimo esse termo, né? E aí, ministrando aulas, eu montei o outro curso, mas ele chamava Cérebro e Expressividade. E eu já tinha feito arte-terapia nesse período, né? Então, eu convidei meus professores para dar aula no curso. Só que ninguém sabia fazer a leitura do cérebro. Eles sabiam das atividades artísticas e até a função terapêutica daquela atividade, mas eles não sabiam explicar como isso acontecia no cérebro. E aí eu parei esse curso por alguns anos, fui estudar mais e fui aumentando esse curso que está hoje nesse formato de 15 sábados. E também o formato do sábado para o modo online foi feito todinho, que não era sábado, era um dia da semana, toda semana 3 horas a aula, e aí eu passei para o sábado e era um módulo cada 2 ou 3 aulas. E aí eu peguei cada módulo, pus no sábado, isso é recente, porque eu estou muito cansada de dar aula à noite, é muito cansativo, né? Então, eu achei melhor fazer essa mudança. E os cursos, quando eu tinha ele presencial, era sempre de sábado, um sábado por mês. E agora, então, é esse momento que eu estou vivendo. Eu vou me adaptando, né? Mas na pandemia, foi assim, em 2020, eu fiz uma adaptação desse curso, que era totalmente presencial, para o online, que ficou mais bonito do que ele era presencial porque ele ficou muito pedagógico, didático, porque eu tive que adaptar várias coisas e eu trabalhei muito a minha criatividade. Então, assim, nesse caminho, eu sou arte terapeuta, me formei pelo SEDES, tá? Tenho esse caminho da neuro, tenho o caminho das minhas artes, que até hoje eu atuo. Eu trabalho hoje como artista com flores, por conta do jardim, né? E eu pinto lenços, deixa eu ver o que estava aqui. Ah, tá aqui. Então, são lenços de musseline, eu tenho a minha própria arte, olha. Então, esses são os meus trabalhos. Eu também trabalho com, eu fiz um oráculo das flores, que é muito usado por terapeutas, que é muito bonito. Depois eu mostro para vocês, mas isso é o meu lado artístico, né? E atuo como arte terapeuta em atendimentos individuais e faço a reabilitação de idosos ou prevenção, principalmente atendo idosos. Nesse caminhar, quando eu fui para a Inglaterra, eu encontrei lá um serviço que em saúde mental maravilhoso, que era um musicoterapeuta trabalhando com arte terapeuta juntos, e eu vi a potência da arte nos idosos e na saúde mental. E daí eu voltei para o Brasil, eu tinha 39 anos mais ou menos, hoje eu tenho 65, tá? Vocês acham que eu tenho 65? Eu tenho. Então, e faz muito tempo atrás, mas eu voltei para o Brasil dizendo, eu quero um lugar assim. E eu montei um espaço que se chamou Espaço Viver com Arte, que era um espaço de convivência com vários grupos, e vinham pessoas com demências ou com quadros cognitivos bem leves para prevenção. E tinha condução, tinha um lanche, né? Eu trabalhava muito, e aí eu fui me aprofundando na área dos idosos, principalmente em demências, mas já trabalhei muito tempo com crianças, com adultos, principalmente adultos, menos crianças, e muito, muito, muito idosos. Foi daí que eu fui cair num centro de doenças cognitivas e do comportamento do Hospital das Clínicas, onde me especializei e fui a fundo nessa área, né? E o espaço terminou por conta da pandemia. Daí que eu fui para os cursos online, montei esse curso online,
Ao mesmo tempo, nesse caminhar, eu trabalhei com mandalas em processo meu e com pacientes. E vi a potência das mandalas, e aí desenvolvi uma jornada de mandalas. Eu tenho vários cursos de mandalas também, e depois disso tudo bem, né? Mas eu senti um outro chamado, que foi estudar pintura espontânea, que é um método que usa as inteligências autênticas múltiplas do desenvolvimento para ativar estados de contato com o inconsciente, onde a pintura conta uma série de coisas da história dessa pessoa, que ela faz um processo de autoconhecimento. É lindo esse trabalho, então é uma das frentes, né? Eu tenho, então, como neuropsicologia da arte, o meu trabalho de arte e natureza, que tá ligado ao jardim, e a educação ambiental. Eu trabalho como ativista ambiental aqui no clube. Tenho a pintura espontânea e o trabalho das mandalas. Então, são as 4 frentes, né, que eu trabalho. E esse curso é a menina dos meus olhos, porque é a história de uma vida, de uma vida. Hoje meu filho tem 20 anos, né? Também é um artista, está fazendo artes cênicas, sofreu a influência da mãe, né? E esse curso é um curso que está aberto para essas pessoas que têm um chamado numa dessas duas coisas, sabe? Mas que gosta das duas e que quer fazer esse casamento. Por isso, ele não vai dar para vocês, assim, metodologias formais de uma profissão só. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu não vou passar as práticas de terapia ocupacional, porque esse não é um curso de terapia ocupacional. Eu vou passar práticas da arte com o estudo do cérebro. E quem quiser trabalhar com arte ou viver a arte em si mesmo e entender-se melhor a partir da arte também, pode estar fazendo o curso. Então, eu abro um pouquinho para perguntas e depois eu mostro o programa para vocês e algumas imagens também das atividades, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? O curso, ele é gravado ou ele é ao vivo? Ele não é EAD, não. Mas ele tem as gravações, todas as aulas, que às vezes pode dar um problema. Agora eu estou melhor. Se der problema, eu já sei acessar a gravação pelo celular, que eu migro para o celular, né? Às vezes nem celular tem que mudar o dia da aula, mas é raro. Geralmente dá tudo certo, mas ele envolve a participação ativa. É como agora aqui, ó. Nós estamos juntos, de tela aberta, conversando, estudando juntos, trocando ideias, nos conhecendo. Vamos formar um grupo de união, de contato, um grupo de trabalho, tá? Então precisa compromisso, Tânia. Por isso que eu digo, se você não tem condições de fazer, se vai faltar muitos módulos, não faça o curso, porque eu gostaria que fosse um compromisso mesmo, porque eu estou aqui dedicada, né, a esse compromisso. Vai ter tempo de estudo, vocês têm leituras para fazer, às vezes tem algumas tarefas que tem que terminar, mas vocês têm um mês para fazer, né, as leituras, as tarefas, e vai ter conflito, muito conflito, tá? Eu vou avisando, porque não é fácil entender neuropsicologia, não é fácil entender os livros. É, né, Matheus? Você sabe disso, né? Você está na formação aí, É, né? eu que eu diga. É, Eu sofri na disciplina no período passado, de neuropsicologia. isso, mas depois que pega, aí se encanta, e geralmente no meio do ano a pessoa começa a juntar as peças, sabe? Porque é um curso de um ano, né? De 15 meses, um ano e 3, né? Mas aí começa a juntar as pecinhas
e fazer esse casamento. Mas inicialmente tem que sim Sim, estudar eu só o queria fazer uma sistema pergunta. Eu nervoso, né? achei. Desculpa. Fala, Matheus, fala. Pode perguntar. Minha Eu internet. acabei atravessando porque você deu uma travada. É, você travou pra gente. Ah, Aí eu tá. achei que você tinha parado de falar. Não, vocês perderam alguma coisa da minha fala? Onde é Não, que eu deu pra entender. Pelo menos deu pra Deu? entender. Deu pra Ah, entender. então tá bom. Deu Então sim. tá bom. Então tá jóia. Então, É, assim, fale, fale. Qual a sua posso, pergunta? pode Pode, continuar? pode Tá, perguntar. tá bom. Não, eu só queria fazer um comentário porque, por mais que seja difícil, o período passado que foi a neuropsicologia e reabilitação cognitiva, para mim foi um encanto. Eu me apaixonei assim pela disciplina, porque por mais que seja muito complexa, mas quando você vai realmente entendendo, é fenomenal. Assim, pô, tu vai entendendo todas as partes de cada função cognitiva. Então, acho que quando eu vi esse curso associado com a arte, isso me chamou muita atenção, né? Eu não tenho grandes habilidades que estão tipo artísticas de quadros, né? Mas eu sempre gostei muito da arte em si, tipo expressão como teatro. Então, eu sou muito ligado ao teatro do oprimido. Por conta disso, eu adoro o teatro do oprimido. E estou disponível para poder estar aprendendo sobre um pouco mais sobre a arte em si, em quadros, enfim, da Anísio da Sim, Silveira também, e Jung, enfim, também são literaturas que eu gosto bastante de estar lendo, aprendendo um pouco mais. ótimo. Referente à pergunta, os cursos também vai ter algum momento vai ser presencial ou não? Não, não, porque tem pessoas de lugares muito distantes entre si. Sim, sim, Ele é sim, sim. Mas nada te Perfeito. impede de você vir me visitar. Ou quem quiser vir conhecer o jardim, fazer um mutirão e põe todo mundo numa van, toma avião, vem, eu ajudo. E tem hospedagem aqui onde eu tô, eu tenho três suítes que dá para hospedar vocês também. Eu já encerrei curso aqui, e mais algumas pessoas não puderam vir, então o que que eu fiz? O que que eu faço? Eu faço o curso inteiro como ele é, tudo online, direitinho. E depois eu dou um momento, eu recebo as pessoas aqui como um carinho mesmo, para fazer um encerramento, né? Então, quem quiser estar vindo depois, a gente vai combinando, né? Mas é fantástico. No meu canal tem vídeos do jardim também, quem quiser conhecer. E tem vídeos do trabalho da educação ambiental, que são lindos também, as crianças trabalhando com a natureza. E vou dizer mais, para você, Fátima, principalmente, quem mais? Kátia, né? Que falou das crianças. O trabalho via natureza é um dos mais verdadeiros aprendizados na criança. Ele é holístico, ele é uma vivência e independe se essa criança tem uma alteração ou não. Eles todos sentem da mesma forma, é impressionante. É muito bonito. Eu acho que espaços de natureza dentro das escolas precisam acontecer. Aliás, né, os primeiros jardins de infância surgiram esse nome, Garden Children, né? Surgiram na Alemanha, onde as crianças ficavam pequenininhas brincando ao ar livre. Isso era o jardim de infância, não era isso que a gente tem hoje, que tem as aulinhas disso, daquilo, aí tem a grama sintética, aí tem os jogos, escorregador e tal, mas não tem uma árvore, né? E as coisas mais lindas que a criança aprende na primeira infância é ao ar livre, em meio à natureza. Então, isso é uma missão que eu tenho, eu vou continuar, porque eu tenho paixão, assim, de ver as crianças. Vejam os filmes depois no canal, para vocês verem que lindo. Eles fazendo, observando, descobrindo, é maravilhoso. Se a gente pudesse fazer uma mudança no Brasil inteiro, que nem na África. Na África, eles têm aula
lá no mato, lá na selva, é tudo sentado no chão, na terra. As aulas são abertas. É totalmente diferente daqui, né? E de vários lugares do Ocidente, vamos dizer assim, né? Que muita coisa foi mudada, mas existe um movimento enorme nesse campo, viu? Da criança e a natureza. E isso é um caminho importante para quem está buscando meios até de trabalhar a inclusão, porque inclui. As crianças, quando estão na natureza, todos se tornam iguais. É bem inclusivo. Bom, voltando ao nosso assunto. Eu saio fora porque eu sou apaixonada. Fala, fala. Rosana, você quer falar? É Luciana. Ah, Luciana. É, Fala aí. é, e- Na verdade, assim, eu queria saber se o seu trabalho tem alguma coisa a ver com ecopsicologia, Tem. né? Com esse conceito de ecopsicologia, e se você já ouviu falar também em banho de floresta, que é uma coisa que não tem muito aqui no Brasil, né? Parece ainda. Eu estudei alguns livros, eu não fiz a especialização pela Unipaz, que tem, né, de ecopsicologia. Seria um sonho para mim, mas não cabe na minha vida mais, né? Mais uma coisa, né? Mas eu estudei, eu fiz algumas aulas com o Bilíbio, esqueci o primeiro nome dele, que é o que criou o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, ele é fantástico. E aí eu alio a ecopsicologia à arte-terapia, entendeu? E aí eu uso a arte o tempo todo com as experiências na natureza, ao ar livre, enfim. E também, a gente chama de ecoarte-terapia, mas existem muitos estudos, a biofilia, por exemplo, né? Que estuda como o seu organismo. Aliás, nós temos um módulo sobre isso no curso, tá? Como o seu organismo responde em cada experiência diferente na natureza. A cachoeira, o banho de mar, banho de floresta. Aí você tem as matas, o agreste, são experiências totalmente diferentes, que atuam no corpo sutil de outras formas, né? Diferentemente falando, né? Mas não vamos mudar aí do nosso campo, que agora nós estamos trabalhando com o cérebro, né? Mas eu também estudei o cérebro com a natureza. O que que acontece? Exatamente esse estudo que eu acabei de falar, tá? Que não é só para o cérebro, né? É para o corpo todo, os efeitos. Então, posso passar o programa agora? Ou tem alguém que ainda queira perguntar alguma coisa? Eu queria comentar assim, sobre esse assunto que a gente estava falando, né, sobre esse meu desejo de atuar com crianças, né, essa relação arte e cérebro. Aí você comentou sobre, no caso das crianças, que seriam o cérebro em desenvolvimento, né? Sim. E aí você vai explicar como que se dá essa relação, né? E essa relação, ela é só com base num cérebro assim formado ou em desenvolvimento também? Você vai explicar ou não? Cérebro formado, principalmente. O cérebro como o nosso, assim, né? De um Sim. adulto. E aí, daí a gente abre para outros caminhos, né? Tem um módulo só do envelhecimento, de demências no curso. E tem a fundamentação toda que dá para eu fazer uns recortes com as crianças, sabe? Eu acho que agora as patologias, foi citado aqui o autismo, tal, aí a gente tem que fazer um estudo paralelo, né? Eu dou patologias do adulto, não no curso, eu dou material de estudo, porque não cabe um curso de patologia, senão daria 2 anos de estudo, não daria tempo.
né? Então, eu falo Ah, das tá, mas doenças aí, no caso, patologia, neurológicas. isso quem, não é em adulto, né? Adulto, criança, não daria tempo para eu dar tudo isso. Então, eu faço só um módulo dos idosos, por quê? Porque a neuropsicologia da arte, ela foi muito estudada a partir da demência. Muitas coisas foram entendidas a partir do momento que essas funções iam sendo perdidas aos poucos. E pessoas artistas e não artistas. Os não artistas liberaram a arte com lesão. E os artistas continuaram fazendo arte, mas mudando a forma da arte, por conta da lesão, sabe? Então, e o que que mudou? O que que essas áreas que estavam sendo comprometidas influenciavam no processo da arte dessas pessoas? Então, por isso que eu dou esse módulo, por conta da parte científica, sabe? Das pesquisas que foram muito, muito avançadas mesmo nesse âmbito, né? Então, é interessante. Eles falam que as demências foram a janela do estudo da arte no cérebro. São a janela da arte no cérebro, tá? Certo, então. Obrigada. Nada, querida. Posso, então, pôr o programa para vocês? Tudo certo? Então, já vamos lá. Sim, sim. Certo. Então, deixar aqui no cantinho, né? Então, nós temos... Nossa, está escrito 5 módulos. Minha internet deu uma... Já voltou, né, a internet? Às vezes dá uma quedinha. Vocês estão me ouvindo? Sim, tô conseguindo te ouvir. Tá, joia. Uhum. Vocês estão vendo o programa aqui na Sim, sim. frente? Sim. Tá. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu faço uma introdução. O primeiro módulo é uma introdução, e que é mais ou menos parecido com os vídeos que eu pus no canal para vocês. Então, os hemisférios cerebrais, as funções cognitivas que existem, e o tempo todo eu vou dando exemplos de arte, mas vocês têm que aprender essa parte, né? Que tipos celulares existem, funções diferentes, então, redes cognitivas, esse é o primeiro momento do curso. Aí tem uma aula de arte e ciência que mostra as pesquisas que aconteceram entre arte e ciência. Então, essa aula também é dada nesse primeiro momento. E à tarde tem uma atividade artística onde a pessoa vai passar por várias técnicas sobre o mesmo elemento. Depois eu mostro a foto. Para perceber como o cérebro se modifica à medida que a ação se modifica, a ação expressiva se modifica, né? O que que acontece com a mente? Então, é como se eu suscitasse uma janela de vocês mesmos com vocês mesmos para sentir o que que acontece quando eu faço uma aquarela e quando eu faço uma colagem. O que que muda? Porque o elemento é o mesmo, que nós vamos trabalhar sobre diversas técnicas. E aí dá para a pessoa perceber a importância desse estudo, né? Aí, no segundo módulo, eu já entro nas percepções. E a primeira percepção, a percepção visual, eu trabalho com uma atividade de colagem, onde eu decodifico a colagem em cor, forma e movimento, que é a forma que a imagem chega no cérebro, né? Em cor, forma e movimento, tá? Então, a gente vai fazer isso vivendo a arte. Aí eu dou apoio teórico, sempre tem. Teoria e prática. Primeiro faço a prática, depois eu trago a teoria que fecha os conteúdos. Aí a percepção do espaço, eu passo desde o espaço amplo, em atividades vivenciadas mesmo. Desde o espaço amplo,
desde o espaço primeiro do corpo, depois o espaço de localização em relação ao ambiente global, depois o espaço das mãos, né, o que que eu faço no meu espaço objectual, vamos dizer, do mundo dos objetos, quais as relações, como eu atuo, depois o espaço figurativo, bidimensional, e como que eu passo para o tridimensional. Então, a gente vai estar trabalhando com construções diversas dentro de uma hierarquia do desenvolvimento do espaço na criança. Então, aí a gente já faz uma comparação com a criança, só que a gente vai viver no adulto, coisa que a gente já viveu, e entender como tudo isso se forma, né? É maravilhoso o espaço. Não existe arte sem espaço. Então, o espaço precisa ser muito bem estudado, né? Aí depois a gente entra na percepção auditiva, só que eu faço um recorte para a música, porque a música tem uma interface muito grande com a arte, em termos de traçados, de cores, de imagens mentais, o que que a música suscita na produção da arte, né? É maravilhoso. Então, a gente vai trabalhar nesse quarto módulo com isso, depois a gente vai para a percepção corporal, que é riquíssimo o trabalho. Então, dentro da percepção corporal, a gente vai desde... Alessandra, põe no mute para mim, por favor. Espera aí, deixa eu pôr todo mundo no mute. Ângelo, eu não posso deixar tu passar. Ela nem está percebendo. Pronto. Vamos voltar lá. Então, eu gosto muito de explicar, essa aula é maravilhosa para isso, porque a pessoa vai ver se ela realmente quer passar por tudo isso, né? Porque é uma decisão, né? É um curso que é complexo. E então, aí ela entra, a gente estava falando da percepção corporal, e aí a gente entra em várias atividades artísticas que trabalham o corpo de diversas maneiras, desde a gestualidade até o corpo como um todo, as sensações, as transmodalidades entre corpo e experiências artísticas e sensoriais táteis, tem uma série de atividades aí, né? Aí a linguagem não verbal. Nós vamos falar da linguagem não verbal e da linguagem, palavras, verbal, associadas com a criatividade. O que que você pode fazer artisticamente com palavras, com a fala, com coisas que envolvem palavras, tá? Daí a gente entra na memória e vamos explicar, vocês vão conhecer os diversos tipos de memória e vão fazer uma atividade que vai ser uma releitura de uma obra de arte que acusou em você alguma experiência de memória. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? A maioria dos trabalhos tem uma preparação para as atividades que geralmente são meditações, tá? A gente faz uma meditação guiada, com visualizações e tal, sempre preparando para a parte artística, né? E isso tem uma função. Para que que serve isso? Por que que o cérebro responde mais se eu faço um trabalho desse antes de uma tarefa artística, né? Então, é muito interessante a gente também estudar isso, tá? Aí nós vamos ter criatividade, assim, sobre diversos olhares, né? Mas quais são os processos no cérebro para uma pessoa criar? E também a prevenção do envelhecimento através da criatividade é maravilhosa, né? Porque quanto mais o cérebro for criativo, menos ele envelhece, tá? Então, também a gente tem essa questão do envelhecimento. A partir do nono módulo, a gente entra
na parte de intervenções mesmo, né? O que que você pode usar, exemplos de casos clínicos, o que é uma intervenção, né? Quais são os conceitos, os tipos de intervenção, do ponto de vista conceitual, e aí, quando a gente tiver numa atividade que vai estar no desenho, na pintura, a gente pode entender essa intervenção também, né? Então, vai ter uma prática de várias técnicas de desenho bem diferenciadas, desde um desenho super racional, né, analítico, até uma experiência de desenho que envolve sincronicidades, a teoria junguiana, a física quântica, que são desenhos antecipatórios para a resolução de problemas. É fantástico esse trabalho. Então, nós vamos ter técnicas agora aqui, né? No desenho e na pintura, nós vamos ter técnicas. Na pintura, a gente vai estudar a cor, as cores, como acontecem as cores no cérebro, e quais os efeitos de cada cor sobre o ser humano. Então, como que você vai usar uma intervenção pela cor também, pela cor, pela pintura, enfim. E aí nós temos um módulo das demências, que eu já falei, né, para vocês, um módulo de uma avaliação que eu criei, virou um artigo científico, numa revista super, super de alto nível, indexada, que é a Neuropsychology, brasileira, do HC. E aí esse é uma avaliação ecológica, né? Onde a pessoa é avaliada produzindo um processo artístico. Um vai avaliar o outro, é bem legal. E aí eu vou falar das intervenções da natureza, como acontece tudo isso no cérebro, e trazer o que é um jardim terapêutico, que vocês podem criar um jardim também como terapia, né? Como possibilidade de terapia, ou usar também intervenções pela natureza, e aliar a arte também. E a partir do nono, entre o oitavo e o nono, a gente faz uma revisão científica dos estudos, tá, gente? Então, daí vai ter uma leitura para vocês fazerem, cada um vai pegar uma vivência, vai dissecá-la, e nós vamos ter um momento de apresentação. E no final do nono em diante, vocês já começam a pensar no trabalho final, que é um estudo com o seu próprio cérebro, numa atividade que tem 4 fases. Então, a parte de pintura, a parte de colagem, a parte de expressão livre, a parte primeiro de percepção, né, como você vê, como você entende, depois aí você tem que dissecar isso, depois a pintura disso, a colagem disso, e uma expressão livre, criativa. Então, nós vamos estudar todos os níveis de ação, né, no cérebro para terminar e apresentar no final. É muito bonito, muito, muito bonito isso também. E o pessoal fica até assustado, ai, como é que eu vou fazer isso? Mas no fim dá cada trabalho lindo e tão sério, mesmo pessoas que não eram da parte da neurologia ou neuropsicologia, conseguem fazer coisas lindas, né? Então, também não precisa ser muito artista para fazer esse curso, não, porque as tarefas não são nada demais, assim, né? Coisas que qualquer pessoa pode fazer. A gente não está num curso acadêmico de arte, tá? Quero deixar isso claro. Nós estamos em processos de arte-terapia, muitas vezes, né? E também processos artísticos puramente, nem todo o tempo é arte-terapia, né? Então, basicamente é isso, o programa. Eu vou tirar, aliás, eu vou compartilhar uma outra coisa, um outro videozinho, só para mostrar um pouco das imagens, dos trabalhos, para vocês terem uma ideia, tá?
Então, agora eu vou compartilhar o vídeo que está. Perfeito. E Cris, fala, querido. Pode falar e depois eu compartilho. E, não, eu só queria falar, eu até mandei aqui no chat, mas será que tem como você compartilhar com a gente também o seu artigo? É possível? tenho. Depois mandar no grupo? Sim, sim. Obrigado. De nada. Deixa eu ver o chat. Acho que foi isso que você pediu, né? Como é que eu faço para chegar no chat de novo? Que eu... Ah, aqui. Ai, meu Deus. Ainda estou aprendendo. Ótimo. É Essa complicado mesmo mexer aqui. sequência, Inês, né, que perguntou se eu tenho essa sequência por escrito, assim como eu desenvolvi o curso, é isso? Cadê a Inês? Inês, abre aí sua câmera. É, peraí, deixa eu abrir aqui a minha tela. Isso, a minha pergunta era se o conteúdo do curso, né, se você compartilharia com a gente, porque daí eu queria olhar com mais atenção, ler de novo, é isso. Ah, o programa? O programa está no sexto Isso. vídeo do YouTube, do meu canal. Você pode olhar lá de novo, tá? E aí você dá uma dissecada. Com Tá, relação, joia. Podia mandar o é, link, né, eu desse mando, vídeo. vou pôr para vocês aqui. Mas Ai, que bom. até eu vou abrir ele aqui, já pego. Mas sobre material didático, tem apostila, tudo apostilado, tá, gente? Tá tudo perfeito. Todas as aulas que eu dou em PowerPoint estão impressas também, em apostila, tá? Eu sempre mando, por exemplo, se o tema é memória, eu vou mandar a apostila da memória quando acaba o módulo anterior, para vocês já poderem ir olhando, tal. Já vou indicar material didático para vocês irem fazendo leituras. E os livros eu ofereço em PDF, os livros que eu uso. Então, não necessariamente precisa comprar. Tem alguns que vale a pena comprar, tá? Mas eu tenho muita coisa em PDF já, que dá para compartilhar com vocês. Mas tem gente que gosta do livro físico mesmo, né? Eu também, eu adoro. O livro tá lotado de livro aqui. Pergunta se eu li todos esses. É duro, não dá. Para ler tudo, não dá. Mas, né? Eu tenho um outro jeito de aprender, né? Que eu sou muito observadora e aí eu pego temas em pesquisas. Eu gosto de ter os livros como se fosse uma biblioteca que eu pudesse consultar, mas não que eu tenha lido ele inteiro, sabe? Mas o de neuropsicologia, com certeza eu li naquela época. E agora a gente vai se atualizando, né? Sempre. Mais alguma pergunta? Não? Tânia está com uma cara de Eu, pergunta, Tânia. eu tenho uma pergunta. Fala, É, Rosane. qual é o horário do curso? É das 8 às 17, 17h30, no máximo. Ah, é o dia inteiro, no É, sábado. e 1h30 de almoço. O almoço é meio-dia e 1h30 a gente volta e vai até 17, 17h30. É, é, é denso, né? É um dia denso, mas lindo, bem vivenciado. Então, é bem ativo, é gostoso, tem muita conversa, é muito dinâmico, é gostoso. Não é cansativo, não, o pessoal gosta. E aí tem o material artístico que vocês têm que ter. Então, quando a pessoa se inscreve, eu passo uma ficha de inscrição, lá tem várias explicações, né? E tem o material. O material tem pastel seco, pastel oleoso, aquarela, pincéis, lápis de cor aquarelável, papéis coloridos, recorte, cola, tesoura, cola, essas coisas assim, compasso, essas coisas. Compasso nem precisa quase, porque
não é um curso de mandalas em si, né? Que a gente vai ensinar geometria, por exemplo, né? Mas material assim, lápis, borracha, né? Régua, essas coisas. É bom vocês terem, porque também vocês vão usar para sempre, porque são materiais que duram muito. Quem não tem, tem que adquirir, né? Mas dá para parcelar na loja. Eu já falo assim porque não é fácil comprar material artístico, né? Mas não, tela não, só papel canson, não vamos usar tela. Cris, eu, Fala, eu Cris. tenho uma pergunta, na verdade, é uma pergunta mesmo. Você falou da questão bidimensional e da questão tridimensional, né? Uhum. Uma coisa que eu fico pensando, na verdade é um comentário, uma dúvida, sei lá, é que com o mundo cada vez mais online, né, que é uma tela plana, né, tem estudos sobre o impacto disso no desenvolvimento infantil, em termos cerebrais, né? Porque eu estava lembrando do que você falou, né? Dos jardins de infância, numa outra época, né? E hoje tem essa questão da tecnologia, né? E eu fico pensando se esse uso, né, principalmente para as crianças, para os adolescentes, de um instrumento que é muito bidimensional, né? Na minha ignorância, eu diria que seria bidimensional, né? Não tem o espaço que você falou que é super importante, né? Então eu comecei a viajar um pouco nessa questão, sabe? Entendi. Não, eu vou te explicar. Bom, nós estamos mudando o nosso cérebro a cada segundo, né? Com essas novas experiências. Quanto mais você aprende coisas novas, ocorre uma neuroplasticidade e isso é assimilado no seu cérebro. Se você vai ter um filho, isso passa pelo seu DNA. Por exemplo, eu que tive um filho tardio, ele tem mais habilidades que eu conquistei do que as minhas filhas lá atrás, que eu não tinha essas habilidades, nem sabia ligar um computador, né? Então, o cérebro vai se modificando, e nós estamos num momento da vida digital mesmo, do touch, né? E cada vez mais evoluído, cada vez mais sensível. Então, nós vamos perder algumas funções e vamos ganhar outras. Vai haver uma adaptação do cérebro. Já está havendo. Eles já nascem diferentes, essas crianças. Mas experiências com crianças com paralisia cerebral que não tem nenhum movimento, que tem que fazer adaptações para conseguir mexer uma adaptação para a tecnologia, porque se não tivesse isso, eles não conseguiriam desenvolver cognitivamente, eles têm um desenvolvimento do espaço tridimensional, sim, pela imagética. Entendeu? Então, assim, as mentes estão mais estimuladas, mais desenvolvidas, né, em termos de movimentos das imagens no cérebro. Por exemplo, se vocês fecharem os olhos, vocês conseguem imaginar um caminhão capotando em várias posições, né? E você nunca viveu o caminhão capotando, você não estava lá dentro dele, entende isso, Cris? Tá? Então, a imaginação, existem estruturas no cérebro que fazem, que mobilizam essas imagens. Isso é o fruto é o substrato dos sonhos, das imagens dos nossos sonhos, que a gente pode voar, né? Nas minhas meditações, que eu vou lá para o jardim, não sei lá do céu. E assim, nossa, a gente sente que está lá no céu, sentada na nuvem. Porque essa capacidade é impressionante. Cada dia a gente está mais com poderes mentais mais evoluídos, mais metafísicos até, né?
A metafísica está se desenvolvendo muito. Então, eu vi coisas que essas crianças excepcionais fazem, que não dá para acreditar. A hora que entrou a tecnologia na vida dessas crianças, elas não eram mais defasadas em relação aos outros. Elas podiam aprender tudo, porque elas não podiam mexer nos objetos, mas elas podiam aprender cognitivamente bem, né? E aí são profissionais, são, né, cada dia mais. Por exemplo, síndrome de Down, a gente achava que aquela criança não ia passar de 50 anos, porque tem um envelhecimento precoce, né? E que ela não teria condições de ter uma profissão intelectual. De jeito nenhum. Tem médico com síndrome de Down, tem engenheiro, tem palestrante, tem professor. Então, aquilo que não se acreditava lá atrás e não se investia. E o cérebro desenvolve, é capaz de se desenvolver. Então, essas coisas a gente pode ir aprendendo no curso também, né? Sempre é tempo, viu, Fátima? Invista nas suas crianças. Mesmo que você não esteja comigo, deixe essa mensagem para você. Acredite neles, eles podem, né? Tem até um vídeo que eu assisti do Thomas Edison, sobre as mães. Eu vou colocar para vocês, eu coloquei num grupo aí, não sei aonde, sobre a importância das mães no desenvolvimento da criança, porque elas emprestam para a criança a crença que a criança pode. Aí a criança acredita. Se essa criança passa por crenças limitadoras, ela fala, tá vendo? Você só faz coisa errada, e não sei o que, a pessoa pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Ela não vai adquirir uma posição bacana porque ela acreditou naquilo que foi doado para ela. E isso fica, porque faz um print. A criança pega sem saber o que ela está pegando, porque tudo, a base é o afeto, né? O amor. Então, se o desamor acontece, ele é aprendido dessa forma. Se ele acontece, ele é aprendido de outra forma também. Então, esse Thomas Edison, a mãe, ele estudava numa escola e a mãe recebe uma carta que seu filho não podia mais estudar na escola porque ele não estava adequado, ele era muito inteligente para aquela escola e que ele iria, que ela deveria ensiná-lo em casa. E aí ela leu em voz alta para a criança, para o menino, e ele acreditou que ele era muito inteligente, né? E ele se tornou quem se tornou. Na verdade, muitos anos depois, ele encontrou a carta e lá estava escrito que ele era um deficiente intelectual. E ela não falou, né? E ele não era um deficiente intelectual. Então, olha os rótulos, né? Como são fortes. Então, assim, o cérebro pode muito, muito mesmo. Eu vejo por mim, pela idade que eu tenho, a capacidade que eu desenvolvi nesse ano, um ano de pandemia, eu aprendi coisas que eu nunca imaginei que eu ia aprender, né, no mundo online e tudo. E cada dia eu aprendo mais, porque eu sei mexer em várias plataformas, eu vou do Instagram para o não sei o quê, para o não sei o que lá. Agora estou fazendo vídeo, aí eu aprendi, e assim eu não paro de aprender. Então, eu vou viver muito tempo se depender da minha motivação para aprender, eu vou viver muito tempo, se eu não cuidar do meu corpo, né? Claro, porque o corpo também está envelhecendo, né? Então, é muito bacana essa questão da criatividade, tá? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou mostrar agora umas imagens que eu vou parando e vou mostrando para vocês. Deixa eu compartilhar aqui um outro vídeo. Eu acho que é... Peraí. Uai, será que eu não abri? Ah, deve ser esse. É esse aqui. Ah, compartilhar o som. Bom, se bem que eu tirei o som para poder... Esse vídeo tá no canal, tá?
Mas aí vocês veem depois com calma. Mas essa aqui é a primeira atividade. Eu uso um elemento natural, já que eu gosto de natureza, então eu já aproveito e já trabalho consciência da natureza, né? Então, esses alunos, eles pegam um elemento, aqui era uma semente, né? Ah, deixa eu abrir grande. Então, estão vendo aqui uma semente e vai decodificando em várias técnicas. E escrevendo o que sente. Então, aí já começa o estudo do cérebro por aí, passando por várias técnicas. Mas a gente tem a fundamentação. Ah, peraí que tem gente querendo entrar. Deixa eu ver se tem mais. A Leda, tá, pronto. Opa, só um minuto, eu fiz coisa errada aqui. Ai, Deus. Ai, cadê o vídeo? Ah, tá aqui. Vocês estão vendo aí o vídeo? Sim? Vocês estão vendo um vídeo aí que não está mexendo, mas está Sim, parado? sim. Sim, Tá. Então, aqui é a Sim, atividade sim. da segunda tarefa, que é a colagem de diversas formas, né? Então, a gente usa esses papéis coloridos, fazemos o estudo das cores. Deixa eu ver se eu não pulei muito. Das cores. Aqui é um resultado desse trabalho da colagem. Deixa eu parar essa imagem. Então, cor, forma e movimento, sabe? É bem interessante sobre uma obra de arte, né? Aqui está a obra de arte, cor, forma, movimento. Então, aí a gente estuda, a gente decodifica a percepção visual para poder entendê-la, né? Deixa eu ver, o próximo seria o trabalho com músicas e cores, e tem trabalho também com músicas e traços, e outras formas de sentir a música aliada à arte, né? Deixa eu ver se tem. Aqui é um trabalho sensorial que a gente faz, da percepção corporal, e aí a gente faz as texturas táteis em grafismos, é bem interessante. Além disso, também toda a percepção. Aqui é um trabalho com espaço, com diversas composições, com os mesmos elementos, mas é um só dos vários trabalhos de espaço que a gente vai fazer. Aqui é um trabalho de poesia e arte. Então, a gente trabalha com as poesias, transformando as poesias em colagens, né? Releituras de memórias, então, experiências que lembram e por quê, como foi, tem uma meditação, uma regressão, né, de memórias, a gente faz. E aqui é um trabalho com a criatividade, o estudo da criatividade a gente pode usar com qualquer tipo de trabalho artístico, desde que você direcione para uma solução de problemas. Aí você vai ter uma atitude, uma função criativa sobre isso, e você pode resolver um problema fazendo um trabalho artístico e dialogando com o resultado, tá? E assim por diante. Deixa eu ver o que mais tem. Aqui, um trabalho da comunicação dos gestos, a simbologia, aí um pouco de cada coisa, ó. E aí a gente passa para texto isso, sabe? É bem legal. Aí são as texturas visuais, né? A partir de texturas, a música de novo e traçados aqui. Aqui também outras colagens. A gente trabalha muito com imagens também. Aqui são as pinturas de músicas, coletivamente, mas a gente vai fazer de forma individual. Algumas atividades, né, que eu falo sobre o artesanato, sobre mosaico, mandala, então tem um pouquinho sobre isso também como meios de intervenção, estratégias, né? Aqui é uma leitura de uma obra de arte do Kandinsky sobre diversos olhares. Eu acho que é Kandinsky, assim.
Aqui, nesse trabalho da Praxis, a gente usa vários materiais, tudo misturados, e vai sentindo como que a mão pega um, outro, como que ocorre um planejamento motor nas diferentes técnicas, sabe? Então, é um trabalho assim, depois... Aqui também foi feito diferentes técnicas, Praxis. Praxis é o movimento. Aqui, conversando um pouco sobre essa capacidade de reversibilidade de imagens e o quanto isso é importante para a escrita, para a leitura, né? Então, tudo que acontece antes em imagens no desenho e passa para um desenho, para um treino, é fundamental para depois a alfabetização das crianças e tudo mais. A arte, ela deveria ser antecipatória para todo mundo, né? Aqui são exercícios de desenhos que a gente vai fazer vários. Deixa eu ver aqui também, contornos. Aí os estudos da cor. E aí eu vou explicando. E aqui tem um trabalho final de uma aluna que ela fez a pintura, né? A colagem, aqui a pintura. Primeiro ela desenhou, fez a pintura, a colagem, e depois ela fez a criação a partir do processo. E aí ela criou um teatro. Que graça, gente! Ela fez os bonecos, fez tudo. E é uma obra acho que é do Volpe, se não me engano. Aqui é de outra aluna também, a mesma decodificação. Um trabalho final esse, mas é belíssimo. É isso, aqui dessa parte. E essa aqui é a Cris. Pronto. Eu sou muito palhaça, não reparem, viu? Também fiz atividade para criar a Cris. Então, quem mais tem dúvidas? Querem saber mais alguma coisa? Eu Eu estou aqui para acho que... agradecer. Acho que a sua espontaneidade é muito, muito linda. Assim, é muito interessante isso, né? Então, eu estou encantado aqui com o curso. Acho que é fantástico. Tem muito potencial para poder dar tanto conhecimento para a gente, quanto a gente poder estar aplicando isso na prática. Eu adorei. Acho que vai complementar muito o seu curso, se você gosta de trabalhar com neuropsicologia, com criatividade, acho que tem muito a ver. E aí, quem for interessado, né, de entrar nessa viagem, entre em contato comigo. Ô, Cris, os materiais você avisa antes? Então, vai ter tudo Sobre os organizado materiais nessa você avisa inscrição. antes da aula, né? Ah, sim, no Tá bom. começo vai se usar, vai- precisa já ter os materiais desde o começo do curso, mas para cada vivência eu vou falar os materiais, sim, antes. Tá bom. Mas como a Uhum. primeira atividade são técnicas sobre vários tipos de materiais, eu acho que era melhor já ter o material, né? Paguem 12 vezes, mas já tem. Mas Quando começa o curso, Cris? dia Eu 20, cheguei faz pouco tempo no grupo lá, eu não sei as informações assim mais práticas. sim, é dia 21 de outubro, é o primeiro módulo. Então, agora, semana que vem, eu vou começar a efetivar as inscrições. E aí, o pagamento da inscrição é a primeira parcela do curso, que vai compor num mês. Então, não tem nada extra para você se inscrever, com uma matrícula, E nada o disso. valor? O Então, valor do curso? são 15 parcelas de 350, mas dá para parcelar em 19 vezes de 200 e uns quebrados, que aumenta 4 parcelas para frente, né? Na verdade, eu estou cobrando cada módulo 350, né? Mas também, se quiser pagar à vista, tem desconto do total do curso. Se quiser parcelar mais, eu posso ajudar, né?
Eu posso ajudar vocês, se vocês precisarem de alguma coisa especial, é só conversar, tá? Ficou mudo, travou. 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 Pode. Eu, Travou. Cris, vocês ouviram Parte do que você falou não deu para ouvir, travou. até onde você... travou. Sim, Até 19 vezes, estica 4 parcelas, depois não vem mais. tá, peraí. Pô, eu acho que esses dados podem vir por escrito, que daí a gente visualiza melhor. Sim, Não, verdade. eu já mandei, a maioria de vocês, eu mandei um PDF no que eu mandei para vocês, que tem tudo, cada parte tem tudo isso, né? O programa, de novo a internet, peraí. Programas, objetivos, o pagamento, as formas de pagamento. Mas o que eu disse que vocês não escutaram é que eu posso fazer algum programa, um planejamento de pagamento individual com vocês. Alguma coisa que seja possível para vocês também. Parcelar mais, a gente vê alguma coisa, tá? Que não é uma empresa, né? Tá? Sabe uma coisa que eu. Fala, Desculpa. fala, Inês. Uma coisa que eu queria muito saber, porque assim, de outubro até fevereiro, março, meus meses estão bem confusos. Aí, sabe que eu queria um calendário para eu tentar me organizar, Não tem, porque como é um sábado, sim, nesse PDF tem todas as datas só. A única data que vai mudar é a de março, que eu pus 16 e passou para 9, dia 9. 9 de março. Não vai ser 16, vai ser dia 9. O resto tá tudo certinho. Então, nesse PDF que, se eu não mandei para algum de vocês, eu mando, vocês me pedem. Eu posso pôr tudo no grupo agora, fica mais fácil, né? boa, boa. É, porque eu também Põe não no tenho esses grupo, detalhes. Aí põe o queria. link do canal para vocês assistirem os vídeos que estão lá, que falam do curso. Também eu falei outra coisa do canal. O vídeo institucional também está lá. O que mais vocês precisam? Aí agora, terminando a aula, eu já deixo tudo alinhadinho lá no grupo, tá? E quem quiser conversar comigo sobre valor, pode me ligar, podemos conversar. E aí, fechando a decisão, aí eu mando os dados de inscrição, os materiais, aí vem o procedimento. Aí a inscrição está concluída a partir do momento que você paga a primeira parcela no planejamento que você escolheu de pagamento. Então, não é um preço fixo a primeira parcela. Mas, por exemplo, eu só recebo tal dia, posso fazer a inscrição? Você reserva a minha vaga? Reservo. Fica um combinado. Então, a gente vai conversando um a um. Tá? Meus alunos viram todos meus amigos. Eu convido vocês a serem meus amigos. Eu adoro ter amigos especiais como vocês, tá? Então, vamos nos falando. E se não der para vocês fazerem esse curso, eu quero saber se vocês me permitem manter o grupo, né? E eu posso divulgar quando tiverem outros cursos também, ou vocês entrarem na minha lista de transmissão, porque o WhatsApp, para mim, é o que mais dá certo nas minhas divulgações, porque eu falo direto com a pessoa, né? Então, aí eu ponho vocês na lista de transmissão também. Pode só mandar uma mensagem para mim que autoriza, tá? Por favor. E também eu mantenho o grupo, então. Já passamos das 9, que era o nosso horário de término, né? Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Será Não, um... depois você compartilha com a gente a gravação. Eu estou perguntando Sim, eu isso que vou assim, pôr no... eu não estou muito Vou legal, pôr no... então a primeira 1 hora, assim, eu estava meio para lá do que para cá, sabe? Entendi. Eu vou agora baixar amanhã, né? E eu ponho no grupo a gravação. Pode deixar. Sim, eu fiz isso mesmo
porque tem muitas pessoas que queriam ver a gravação e não puderam estar aqui conosco, né? Só? Então, Cris, essas técnicas, então, assim, Cris, oi? Tá, estou te ouvindo. As técnicas que você mostrou. Ah, tá. As técnicas que você mostrou ali no vídeo, né? Quando a gente quiser tirar dúvida, assim, se, por exemplo, no meu caso, né, que se eu posso aplicar numa criança, se vai ter efeito numa criança, essas coisas assim, daria para Tá, ir você orientando nesse tá, sentido, assim. tá. E também, se você precisar uma supervisão específica, a gente pode ver um bem bolado, né? Também. Uhum. Ah, entendi. É porque, assim, é uma riqueza tão grande, assim, que me chamou muita atenção, assim. Nossa, muito rico mesmo. Obrigada, fico feliz. Muito bom. Obrigada. Mais alguma coisa? Fale o cálice para sempre. Eu gostei demais da proposta. Eu sou física, né? Eu trabalhei com pesquisa, mas eu sempre gostei de dar aula no ensino médio. E aí eu recebia muitos alunos com dificuldade escolar, né? E comecei a atender esses alunos. E aí fui estudando psicopedagogia sob supervisão de uma psicopedagoga e comecei a estudar um pouquinho de neuropsicologia também sob supervisão, e é um assunto que sempre me interessou, mas eu nunca estudei formalmente, né? Como psicologia também. E então juntar isso com arte é muito interessante. Eu Ai, que estou legal. realmente muito tentada. Vamos Ai, vou ver. ficar muito feliz. Tá Acho joia. muito legal. A gente vai se falando mais, né? Tudo certo, gente? Pelo jeito, ninguém está com pressa aqui, né? Querem conversar outro assunto? A gente conversa. Ah, eu tenho. A Cris fez uma vivência também, é um outro trabalho bonito, né, Cris? Da Sim, geometria sim. sagrada, a gente fez um trabalho com geometria sagrada, no curso de Foi mandalas e muito flores. legal, foi muito A legal. gente trabalha com a geometria sagrada também, tem o estudo da música e dos sons em mandalas, é bonito esse curso. Então, assim, o ano que vem, assim, para quem não for fazer esse, né, eu vou dar um curso de mandalas e cores ligados aos 12 chakras, os 7 físicos e os 5 transpessoais. E aí também vai ser legal e vai ter novamente um curso das flores para montar o oráculo das flores. Ah, eu falei do oráculo, né, para vocês, deixa eu mostrar. Então, nesse período da pandemia, eu comecei a ficar muito aqui, né, no jardim e tudo. E aí eu veio um curso inteiro assim. Eu sou muito intuitiva. Eu acordo de manhã com as coisas prontas para fazer. Só que demora às vezes para chegar a fazer, né? Mas a ideia vem toda e depois eu vou batalhando para ir fazendo, né? Mas o oráculo seria essa caixinha, né? Que tem as 64 cartas, que é o número das florezinhas da flor da vida. E aí eu estudei, eu senti cada uma dessas flores, pintei a mandala, elas me escolhiam, elas me chamavam assim. Toda semana eu pegava uma flor para trabalhar. E aí, nesse estado de contemplação, que a gente chama de observação goethiniana, baseada na teoria do Goethe, a gente entra num estado alterado de consciência, né? É muito bonita essa contemplação, e daí vem as mensagens. O que aquela flor quis te trazer. Então, eu fui captando as flores, aqui as mensagens. Eu vou tirar uma carta agora para a gente encerrar, tá bom, queridas? Queridos. Cris, teria gerânio Tem gerânio, tem nesse sim, oráculo? tem.
Eu vou Eu ler para tenho um você. carinho, uma paixão por gerânio, assim. Ai, que bom! Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Tem bastante, né? Achei, fácil. Foi uma das primeiras cartas que eu fiz. Então, esse é o meu amor maior, gente. Esse trabalho das flores é minha paixão mesmo, né? Então, aqui é o gerânio, a florzinha do gerânio. Eu senti essa radiação como um chuveirinho, né? Que a flor é um chuveirinho. E a partir dessa experiência, eu fui sentindo as mensagens. E aí, a mensagem é: eu sou uma flor que vim da força da terra. Trago o rodopio da vida, os ciclos, o rodopio, né? Em torno de um centro. Os ciclos que partem de um centro em perfeita harmonia. Sou força, centro, estrutura, e te digo que você também pode ser forte e não se abalar pelos ventos frios da vida, porque ela floresce no inverno muito, essa planta. Então, cada característica da flor, da planta, ela vai junto com a mensagem, sabe? É bem interessante. Esse curso das flores ensina a fazer o próprio oráculo. Mas eu vou tirar uma outra carta para vocês, para o grupo todo, tá bom? E eu vou estar também, quem é arte terapeuta e é de São Paulo, eu vou estar com uma palestra da Jornada das Mandalas, no Congresso Paulista de Arte Terapia da ATESP, que vai acontecer 3 e 4 de Travou novembro. muito. Cortou? Cortou minha fala? Cortou? Cortou minha fala, né? Olha a flor dela, da Kátia, que linda, Kátia. Que bonitinha. Você é uma flor, né? Eu estava vendo, eu estava ali vendo ela e você falando assim, ela me chamou para trazer aqui, para mostrar para você. Essa é uma flor do deserto, rosa do deserto, né? E ela tá toda florida, assim, tá linda. E é interessante que quando eu escolhi, tinha várias, assim, sabe? E não tinha nenhuma florida, assim. Daí eu escolhi aleatoriamente e veio essa branca. Olha que coisa linda. Demais, né? Demais. Essa planta, faz uma pintura, uma aquarela dela, que você Tá. trabalha com aquarela, tá? Depois É, escreve é, algo. ela é linda, assim. É a segunda vez que ela dá flor. Elas conversam com a gente, né? É muito lindo. São Francisco já dizia isso, né? A árvore era irmã, o vagalume, o passarinho, tudo é irmão. O irmão Sol, o irmão Lua. Sim. Gente, o que eu falei é que eu vou estar no Congresso Paulista de Arte Terapia, com uma palestra Jornada das Mandalas e um pôster sobre a pintura espontânea. E também eu vou estar como expositora com as minhas artes, e vai ter o oráculo lá também. Não tenho muitos exemplares, mas eu tenho. Ainda tenho alguns. Vou vender lá no Congresso, tá? Quem for fazer o Congresso, a gente vai se encontrar lá, tá bom? É em São Paulo, na Unip, né? Bom, agora vamos encerrar com muito carinho, muito amor aí a todos vocês, né? E vamos escolher uma carta bem linda para vocês. Que venha aí uma mensagem muito bonita. Bom, a carta que veio foi a flor da paineira, né? Então, a pintura até, não sei se dá para vocês verem, é feita e por cima eu ponho a flor, tá vendo? E vocês viram aqui esses riscos atrás, né? Por quê? Porque quando eu tenho uma árvore aqui no jardim, enorme, e toda hora que eu estou no jardim andando, quando está florescendo essa árvore, eu vejo Travou de novo. Ah, obrigada de avisar. Destravou? Destravou. Quando eu estou andando no jardim e essa árvore está florida, eu vejo a flor caindo num rodopio assim, sabe? De lá de cima, voando.
Então, essa experiência com essa flor foi o que mais me marcou. Além disso, o perfume. Elas têm um perfume, que vocês não imaginam. Então, tudo isso ativa para eu sentir a mensagem. Então, essa mensagem é para vocês, tá? É a flor da paineira, ceiba especiosa. Eu sou uma grande flor que vem de uma grande árvore, e assim possuo um grande amor. Numa linda explosão, me abro para os céus azuis e voo pelos ares, girando, girando, girando. E quando caio no solo, chego para te trazer este grande e misterioso amor que você poderá sentir te rodeando em perfumes sutis. No meu cerne escuro, te trago a estrutura para poder viver este amor. Eu sou a presença do amor, verdadeiro, forte e puro. Então veio uma mensagem de amor para vocês. E que o amor reine na vida de todos, tá bom? Um beijo. Boa noite, queridos. Que estejamos juntos mais vezes, tá? Adorei conhecer todo mundo. Obrigada, Eu viu? não conheço. Boa Boa noite. noite, boa noite a todas. Boa noite, Tchau. Cris. Boa Muito noite, obrigada. Flores. Boa Boa noite. noite, Flores. Boa noite, Flores. Tchau, tchau. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada por tudo, viu? Obrigada. Tchau.